mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. O que tem me trazido aqui na reunião, aqui no Caminho da Graça, é a palavra que tem sido ministrada e que tem feito muito bem na minha vida. O culto com o pastor Caio Fábio é muito bom, é gratificante para os nossos corações. A palavra é impressionante, uma palavra cheia de poder e de transformação. O que me traz aqui é uma palavra sobre o Evangelho de uma forma simples, desmistificando alguns conceitos que a gente tem, às vezes religiosos. E vim de um lugar para ser levado por Deus a outro neste lugar. E você, jovem, venha também para o Caminho da Graça. Agora, prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Deixe que ela frutifique em sua vida. Vamos abrir Mateus no capítulo 13. Nós vamos ler do verso 24 em diante, a parábola do joio e do trigo. Mateus 13, de 24 em diante. Podem se assentar. Outra parábola lhes propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos cefeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Verso 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos,
para ouvir, ouça. E no verso 51, quando Jesus termina de dizer algumas outras parábolas curtas, ele pergunta aos seus discípulos o seguinte: entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe: sim. Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Olha só, minha gente, essa parábola do joio praticamente não precisa de explicação, não é mesmo? Porque ela está explicada. Jesus tinha acabado de contar a parábola do semeador, daquela semente que é idêntica, que carrega a mesma qualidade de vida, e que é o próprio Evangelho, é o conteúdo da graça de Deus, do amor de Deus, da boa nova, que é semeada, mas que pode cair em corações distintos, em chão existencial diferente. Ou pode cair à beira e ser roubada, levada, na hora que está sendo semeada, já está sendo arrancada por obras diabólicas, malignas. Ou pode ser que caia num chão aparentemente bom, mas logo abaixo da superfície pedrado, equivale existencialmente àquelas pessoas que parecem oferecer grande receptividade à boa nova, mas de fato elas querem manter aquilo tudo numa capa de superficialidade, porque se as raízes da palavra tentarem penetrar nelas, vão encontrar resistência. É gente que quer a boa nova para um consumo de superficialidades. Há aquele outro tipo de chão, que é carregado de competição, muitas outras sementes, sobretudo de espinhos, de modo que a boa semente cai ali e as outras concorrem. A vida, o entendimento, a misericórdia, a compreensão, o amor de Deus competindo contra um mundo de amarguras, de feridas, de espinhos, de ódios, de concorrências perversas, de modo que essa coisa vai abafando aquilo que um dia foi semeado como bondade no coração do indivíduo e morre. E há aquela semente que cai numa boa terra e produz a 30, a 60 e a 100 por um, produz descomunalmente. Para todos nós, o aplicativo dessa primeira parábola é objetiva e claramente existencial. O chão é o coração humano. E as respostas que a palavra produz são equivalentes àquilo que a gente oferece a ela. No entanto, na parábola do joio e do trigo, a gente é chamado para um universo semelhante, onde a ideia é a mesma, arrancada da mesma analogia, do mesmo tipo de figura, das mesmas metáforas. A gente também tem a semente, a gente também tem o campo, tem a terra, a gente também tem quem semeia, a gente também tem quem, ao invés de roubar a semente, como na parábola do semeador, que é o diabo, tem-se todavia a mesma figura maligna, agora não roubando, mas numa ação inversa, plantando, semeando, botando no meio, poluindo, tentando gerar confusão, produzir uma clonagem com cara de coisa boa. O interessante dessa parábola do joio e do trigo é que Jesus chega e diz: olha, o reino dos céus, o reino de Deus, são expressões que alguns teólogos já tentaram diferenciar bastante, mas de modo absolutamente tolo, porque elas são sinônimas. O reino dos céus
É como um homem que semeia boa semente no seu campo. Enquanto os homens dormem, vem todavia um inimigo dele e semeia sementes de joio, que se parece muito com o trigo, que só se deixa perceber como diferença quando chega na hora dos frutos aparecerem, porque pelos seus frutos sempre os conhecereis. E aí, na hora em que o fruto vai aparecer, é que o disfarce do joio cai por terra, porque enquanto não chega a hora da frutificação, joio e trigo são idênticos, se assemelham, se parecem. É na hora do fruto, é quando a vida pede o fruto, é quando a existência demanda que a natureza produza para o lado de fora o seu correspondente interior, que é o fruto. É nessa hora que se vê a diferença entre o joio e o trigo. Portanto, essa é uma diferença que pode ainda ser observada no processo e no curso da história do joio e do trigo na terra. Eles não são absolutamente indiferenciáveis. Na hora da estação do fruto, joio é joio, trigo é trigo. Foi por isso que na parábola de Jesus, os servos que deveriam cuidar do campo, ao verem a frutificação e o aparecimento das ervas e a estação do fruto chegando, verificaram que aquele campo que havia sido semeado só com semente de trigo, semente de pão, semente de vida, agora, surpreendentemente, estava brotando e deixando aparecer uma outra produção, que era de joio, que era de uma atitude 171 vegetal, que o joio é 171 vegetal. Só que o trigo, que não é 171 na sua natureza, começou a dar o seu fruto, a espirrar as suas espigas. E o joio não tinha o que oferecer a não ser a sua nadeza, a sua coisa nenhuma, o seu nothingness. E aí os servos do dono vieram e disseram: olha, esse é joio, esse é trigo, esse é joio, esse é trigo, esse é joio, esse é trigo. Queres que arranquemos? E aí o dono do campo diz: não. E não só o português, mas o texto original é exclamativo. É aquele não gritante de não, não. Aquele não que a gente diz quando o empregado, a empregado, alguém que nos serve, resolve fazer uma bondade desastrosa para a gente, sabe qual é? Aquela bondade calamitosa, aquele zelo homicida, aquela vontade imensa de pegar a sua joia especial e lavar com bombril, só para a dona ficar feliz quando chegar em casa vai estar bem ilustradinha. Sabe? É o enfermeiro que disse: o médico está atrasado, deixa que eu te opero, meu filho. É a atitude dos servos. Queres que arranquemos o joio? Aí ele diz: não, não façam isso, não. Obrigado pela atenção, boa vontade, carinho, espírito diaconal.
ou de estivador, ou de agricultor, ou de xerife vegetal, ou de juiz de transgênico, seja lá qual seja o teu espírito, é muito obrigado de coração. Não. Para que, porventura, indo recolher um feixe de joio, não se corra o risco de se perder nem um triguinho. Isso aí, esse cuidado, não é conivência, nem concessão, nem cegueira, nem estupidez divina com relação à natureza do joio. É amor de Deus pela essência do trigo. Porque a lógica do reino de Deus é sempre essa. Deixa-se 99 no aprisco, vai-se à procura de um que se perdeu. A lógica do reino diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder um trigo. Não! Para que porventura não se arranque também o trigo. Vá assim, a ação humana é burra, é estivadoramente grotesca, é apressada. Até a melhor utilidade humana às vezes é carregada de pressa perversa, é cega. Esse é um juízo que ele não transfere para servo algum, é um direito que ele não atribui, não vindica a homem algum, é uma prerrogativa que ele não colocou sobre homem nenhum, separar joio de trigo. Mesmo que você veja, mesmo que você enxergue, mesmo que você discirna, não é seu direito ter essa ação executivamente justiceira, esquadrão da morte do reino de Deus. Não. Porque é melhor a subsistência perversa de milhares de joios do que a perda inocente de um trigo sequer. Aí ele diz isso aos seus discípulos. E quando conta outras parábolas, chega em casa, os discípulos chegam e dizem: Senhor, explica para a gente aquela parábola. Porque é uma parábola muito esquisita, tudo muito ambíguo. E agora, a gente vai ficar aqui convivendo com um joio? Explica para a gente a parábola. Aí Jesus disse: olha, o semeador é o filho do homem. Muito prazer, sou eu. Palavra, boa nova, que está aqui encarnada em mim. Essa é a semente da vida do mundo. E eu sou o semeador da semente da vida do mundo. Ele é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo mundo. O campo, ao contrário do que os cristãos quase sempre dizem, não é a igreja. Jesus nunca pensou com essas categorias talibâmicas da religião, de construir uma igreja que fosse um ajuntamento neurótico de um monte de gente compulsivamente culpada e que se reunisse para fazer adulações à divindade sob pena de que o pau cante de cima para baixo se isso não acontecer. Ele nunca teve essa expectativa, isso nunca foi igreja para ele. O campo é o mundo. E Jesus sempre quis que a igreja, ou o seu povo, ou os filhos do reino, que é tudo expressão para designar uma coisa só, ou o sal, ou a luz, ou o fermento, ou essas coisas todas que ele diz que infiltra na existência, ele sempre desejou que essas coisas fossem porque são, e não porque parecem ser.
de tal modo que para ele o campo é o mundo, e a expectativa dele é que os filhos do reino, ou uma tradução grotesca para você, a igreja, os filhos do reino, que não deveriam se identificar com placas, mas com coração, com gesto, com atitude, com ação, com olhar, com palavra, com alegria, com capacidade de entendimento, que os filhos do reino estivessem no mundo e disse: Pai, eu te peço, não te peço que tu os tires do mundo, e sim que tu os livres do mal. O campo é o mundo. Os filhos do reino têm que estar aí, no mundo. Aí ele diz: quem plantou o que é ruim, a semente ruim, foi o diabo. Os joios são os filhos do maligno. A ceifa é a consumação dos séculos, os ceifeiros são os anjos. Aí você diz: poxa, legal, compreendi. Compreendeu coisa nenhuma. Por isso é que ele disse lá no final da parábola que bem-aventurado, perguntou aos discípulos: vocês compreenderam? Eles disseram: sim. Vocês compreenderam? Sim, sim, claro, tá óbvio. Sim. Ele disse: então, bem-aventurados sejam vocês, como bons escribas versados do reino de Deus, que se assemelham a pais de família, que abrem o depósito e são capazes de tirar dali sempre coisas novas e coisas velhas, e uma provisão nova que se aplique a cada novo dia, a cada nova geração e a cada novo momento. Portanto, vocês não compreenderam não, porque isso aqui não é estático. Isso é vida. Você abre o baú e isso ganha aplicabilidades e percepções novas. Agora olha aqui para mim. O que eu acabei de falar foi sobre a obviedade do que está dito. Eu queria agora falar sobre o que está nas entrelinhas. Por uma razão simples. Primeiro, a gente não consegue pensar no reino de Deus como uma manifestação que possa conviver com ambiguidade. E Jesus, em quase todas as parábolas que conta do reino de Deus, o faz existir sobre a ambiguidade. A semelhança da parábola do joio e do trigo, que revela um mundo ambíguo, uma existência ambígua. É, não é, parece que é, mas não é. Ele conta logo mais adiante uma outra, dizendo que o reino de Deus é como uma grande rede, um arrastão lançado ao mar, e que uma vez puxado traz peixes de todos os tipos, bons e maus. Então esta é a primeira coisa que eu preciso saber, e você também. Quando a gente está falando de reino de Deus, nós não estamos falando do teto de um lugar que nos reúne. Deus nos salve desse sapatinho de japonesa. Nós estamos falando de alguma coisa que Jesus disse que é semelhante ao que uma mulher faz quando pega um pouco de fermento e coloca em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Nós estamos falando de sal, que só ganha significado se dissolver, se desaparecer, se virar apenas um conteúdo perceptível como sabor na terra, na vida em volta, mas não como uma construção visível, porque se ela se mantiver como uma construção visível, sal do sal vira monturo e para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. A missão do sal é se dissolver. Ele também tem imagens do reino de Deus, nas quais ele conta a alegria do coração de Deus pela reconciliação humana, mesmo do mais ambíguo dos homens. Há imagens e metáforas sobre o reino de Deus que ele conta e que se relacionam à atitude dos outros em relação ao que está acontecendo com aquele que é visitado pela graça.
Ele conta toda sorte de parábolas do reino de Deus, mas todas elas vêm carregadas com uma marca, a ambiguidade da presente existência. É Deus reinando apesar da ambiguidade humana, apesar do diabo, apesar dos filhos do maligno, apesar dos servos que querem arrancar, que querem separar, dizer quem é quem, apesar de toda essa coisa, o que há aqui e manifesto nessa parábola é a responsabilidade apaixonada do amor de Deus. Que semeou e não admite perder absolutamente nada, nem coisa alguma que a boa nova produziu de vida no chão do mundo. No entanto, a leitura que eu e você precisamos fazer para a gente entender o significado do que está sendo dito do ponto de vista de uma aplicação para o nosso coração, muda o eixo da ideia de mundo como um lugar físico, um espaço onde a gente vive, e chama a percepção de mundo para o significado existencial dele conforme o Evangelho, porque prestem atenção e olhem para mim, senão vocês não vão entender nada. A Terra é muito antiga, minha gente, mas o mundo é muito novo. Não existia mundo quando havia dinossauros na Terra. Não existia mundo em nenhuma idade anterior do planeta. Não existia mundo em nenhum eon de era biológica, vegetal, ou de mineral, ou de qualquer outra natureza que tenha caracterizado como a dominação de um elemento do planeta Terra em algum tempo, milhões ou bilhões de anos atrás. Em nenhum desses momentos houve mundo, porque mundo é uma criação dos homens. Mundo começa quando começa a consciência, a autopercepção. Não adianta haver milhões de dinossauros na Terra só vagando, fazendo e bum, rabo do outro, e bum, aí cai um grande meteoro no Golfo do México, morreu todo mundo e ninguém ficou sabendo de nada. Não houve uma placa, uma tristeza, um livro, uma produção, uma reflexão, uma poesia, não existe nada. Só o Spielberg é que resolveu ser o evangelista dessa era antiga e perdida. Então, o próprio mundo dos dinossauros só existe por causa do mundo do homem. Porque mundo começa quando nasce a consciência, a autopercepção. Aí começa o mundo. O mundo não é feito de chão, nem de montanha, nem de rios, nem de lagos, nem de oceanos, nem de reservas petrolíferas. O mundo é feito de chão de carne, de consciência, de mente, de interioridade. Esse é o mundo no qual Jesus está falando. Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Ou será que tu irias colocar no coração, no chão, no mundo da consciência, uma semente maligna? A tua semente não é boa. Como é que ficou ruim assim? Quem plantou essa semente aí? E ele diz, um inimigo fez isso. Enquanto a parábola do joio e do trigo se circunscreve a um mundo numa perspectiva de mapa mundi e de estrutura geopolítica, ele se transforma num texto etnicista, racista, ariano e fascista. O mundo está dividido entre filhos do reino e filhos do maligno. Aí os filhos do reino inventam uma igreja. Estão todos eles lá dentro de filhos do reino, filhos do reino, filhos do reino. Lá fora estão os filhos do maligno, os filhos do maligno. Nossa missão é trazer os filhos do maligno para dentro da casa dos filhos do reino.
E é tudo uma coisa de geografia, é tudo geográfico, tudo geográfico, tudo geográfico, o mundo é só geográfico. Porque o nosso Deus ainda é um Deus antigo e pagão, aquele Deus assim de regiões, de áreas, de montanhas. O mundo está assim retalhado e dividido. E nós estamos nesse caos fundamentalista, religioso. Eu chamo de filho do maligno, um outro que olha para mim me chama de filho, vocês sabem do quê? E todo mundo em nome da verdade. Pensando que a briga é do lado de fora. Essa terra tem tantos mundos quantos homens nela existem. E a semente que meu pai semeou no mundo foi boa. Um inimigo dele plantou outra. Uma clama por vida, a outra por fachada. Uma quer produzir fruto, a outra quer apenas parecer que é. Natureza dessas sementes. Agora, o interessante é que na própria parábola, o joio e o trigo são identificáveis ante os sentidos e ante o discernimento. Tanto é que os servos disseram, olha, está cheio de joio, quer que a gente arranque? E o Senhor disse, não, para que não se perca nenhum trigo nessa ação. Mas dá para ver a diferença. E eu queria mostrar para vocês a diferença usando apenas as parábolas de Jesus para fazer isso. O que é joio e o que é trigo, conforme as parábolas e as metáforas de Jesus. Quem é que age como um, quem é que age como outro? É o filho que ouve o pai dizer, filho, faz isto para mim. Ele diz, amém, aleluia, sim, meu pai, farei, minha obediência é te servir. Tu és magnânimo, magnífico, louvado e altíssimo. Porém, não tira as ancas do chão do lugar onde está e se torna estático, imovível e incapaz de fazer qualquer coisa que disse com louvores na boca que faria. Ou aquele outro, que o pai disse, meu filho, vai e faz isto e aquilo para mim. E ele diz, de jeito nenhum, eu estou de saco cheio, não aguento mais, está pensando o quê? É a minha folga, eu não estou afim. Porém, depois, levanta-se, vai e faz. Jesus pergunta, quem é quem? É difícil o discernimento, porque enquanto não dá o fruto, a gente se mistura. Quem é joio e quem é trigo? É quem sai, às vezes levado por uma pulsão estranha para longe, experimenta experimentos desnecessários, arrebenta-se, volta arrependido, caído em si, consciente, com uma oração para proclamar de pedido de perdão ao Pai, e é interrompido até na sua declaração por um abraço do pai que diz, para, bota o anel no dedo, a sandália no pé, veste o menino, manda matar o novilho cevado, prepara a festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ou aquele outro que quando chegou em casa e viu todo mundo feliz, e as danças acontecendo, e o irmão bailando na festa, e os amigos alegres com o pai, e o pai, regurgitante de alegria, não conseguiu entrar de amargura, de inveja, de projeções estranhas, de juízo maligno dentro de si, não pôde se alegrar e se identificar, e se ajuntar, e se jungir, e se simbiotizar à alegria que estava configurada como vida diante dele. Ao contrário, ficou do lado de fora dizendo aí, eu não entro. Quem é um, quem é outro?
Ou você olha pelas parábolas de Jesus e você vai encontrando uma quantidade enorme de manifestações dessas características. E a ambiguidade desse estado de coisas é tão grande que mesmo o olhar mais acurado, mais perceptivo, mais analítico, não tem a permissão nem o direito de fazer vereditos finais, porque só Deus conhece os segredos do coração do homem e a natureza do homem, de modo que, enquanto o fruto final não se manifesta, não há veredito nenhum a ser feito. Porque no meio disso tudo ele também conta a história daquele administrador infiel, que parece que é, mas não é, pro lado bom. Um cara que enganava, de repente é apanhado e no susto se converte a uma nova consciência e resolve pegar o abacaxi que ele criou e fazer o melhor caldo. Só eu tenho limão, eu tenho água. Deixa eu botar o açúcar da graça, da esperança, e chamar o pessoal que deve ao meu patrão, já que agora eu fui flagrado da improbidade da minha administração, e fazer acordos com eles, de modo que aquele que devia 100, eu vou dizer que ele só deve 70, que devia 70 vai dever menos, porque fazendo assim, eu vou criar um capital imponderável de gratidão, de gente que vai me olhar de um outro modo, de maneira que eu vou deixar de lado a materialidade de um ganho simples e imediato, que seria fazer mais uma trapaça nesse último acerto de contas, e eu entrego esse recurso, semeio gratidão, porque assim eu vou estar crendo que mais poder do que dinheiro na mão é gratidão semeada no coração dos outros, de modo que no dia em que tudo me faltar, eu vou ser recebido por esses amigos. E Jesus elogiou o administrador infiel, mostrando que o discernimento dessas naturezas não está disponível para os nossos sentidos o tempo todo, e mostrando uma outra coisa, é que como o campo é o mundo, e a semente é a palavra da vida, e aquilo que é semeado em nós como existência do filho do maligno no coração, pode se converter, pode se transformar. Não é um karma vegetal. Quem nasceu joio não tem que morrer joio. Quem nasceu trigo vai morrer trigo. Essa é a grande maravilha do reino de Deus. É que do trigo não se tira nada de quem ele é, mas a graça e a misericórdia sempre triunfam sobre o juízo, de modo que o joio, enquanto não chega a estação final, ainda pode se converter em trigo, fazendo a confissão de que ele não é. É aí que nasce a nova criatura. A nova criatura pode brotar aí de dentro. Hoje à noite, a gente tem joio, a gente tem trigo. Em qualquer ajuntamento humano. Na tua casa tem joio, tem trigo. Em qualquer lugar. O fruto do trigo é vida, é dádiva, é misericórdia. O fruto do trigo é perdão, capacidade de oferecê-lo, capacidade de recebê-lo. O fruto do trigo é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. O fruto do trigo é celebração da graça de Deus. O fruto do joio é disfarce, hipocrisia, moralismo, legalismo. Fruto do joio é perversidade, é implacabilidade, é vontade homicida, é espírito de vingança, é inveja maligna,
São todas essas coisas que fazem o cara ficar querendo ser e nunca se transformar. Hoje, só quero perguntar a você o seguinte: você está vivendo como joio ou como trigo? Porque o joio tem que saber que é joio e o trigo tem que saber que é trigo, né? Não vem com essa conversa de dizer assim: Senhor, eu era joio e não sabia. Não existe essa alternativa. Cara, vai sabendo. Você é joio e você é trigo. Interessante, só para terminar, é que quando Jesus narrou essas histórias, essas parábolas no contexto do Evangelho, ele era sempre acompanhado por grupos humanos distintos. Você tem a multidão amorfa, que é só chamada de as multidões, e você tem alguns grupos mais específicos. Do lado religioso, voltando aqui à direita, você tinha os fariseus, os saduceus, você tinha os zelotes, você tinha grupos os mais diferentes, com as suas subcategorias e os seus serviçais hierárquicos. Do lado esquerdo, você tem os publicanos, que são figuras bem presentes ali, os pecadores, que é uma designação para o pessoal que, em relação à opinião dos outros, estava ferrado. Então, pecador é que aquele de lá diz que está mal, entendeu? Então, os pecadores e os doentes, aleijados, pobres, cegos, infelizes, lunáticos e tudo mais. Está do lado de cá. O Evangelho está basicamente dividido nessas duas situações. E interessante, eu leio o Evangelho como homem consciente há 32 anos, mas eu já lia e ouvi a leitura desde menino. Eu nunca vi, para o lado de cá, Jesus chamar ninguém de filho do diabo. Mas para o lado de cá, filho do diabo. Vós sois filhos do diabo. E os caras dizendo: nós somos filhos de Abraão, nós temos pedigree, a gente prova que é joio, do melhor, que é trigo, do melhor tipo. Temos um pai genético, étnico, histórico, irretocável. E Jesus dizendo: vocês são filhos do diabo. Porque vocês não têm o espírito de Abraão, vocês têm o espírito homicida. O diabo é que é o vosso pai. Para o lado de cá eu ouço ele dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Para o lado de cá eu ouço ele dizer: vocês não entram e não deixam entrar. Vocês não são nem deixam ser. E a missão de vocês é conquistar alguém para fazer o indivíduo ficar 2 vezes pior do que vocês mesmos. Vocês só geram o discipulado da catástrofe humana. Quem é quem? Do ponto de vista do fruto, Jesus disse: então virá naquele dia, na hora da ceifa, surgirão os mensageiros que eu enviarei, que não são de dimensão humana, são anjos, e eles vão separar primeiro o joio amarrado em feixes para jogar, para queimar, vai para a extinção, e o trigo vai ser ajuntado no Nilson. Olha aqui para mim. Isso não é brincadeira não, gente, é a palavra de Jesus. É simples, mas é gravíssimo. Hoje eu queria apenas que você se perguntasse: quem você é para Deus? E não vale se você for esquizofrênico, né? Porque
o cara for esquizofrênico, você perguntar quem você é para Deus, ele vai dizer, eu sou o diabo. Doença, esquizofrenia evangélica sempre se identifica, o cara vira diabo, vira demônio, pecou contra o Espírito Santo, ele se identifica com o de pior, com o que de pior pode haver para ele se tornar irrecuperável, você entendeu? Tão horrível é a autoimagem que ele tem de si próprio e as vozes e as induções que criadas dentro da própria mente dele degladeiam, empurrando-o para baixo. Não vale se você tem esse diagnóstico. Porque isso aqui não é uma máquina de produzir neuróticos. Mas se você está em sua sã consciência, só me responda. Quem é você ou quem você quer ser? Você quer passar aí a vida fazendo de conta que é sem ser? Você está pensando que o reino dos céus é uma coisa que convive com performaticidade? A gente balança no vento. A gente balança no vento. Joio e trigo balançam igualzinho no vento. E a gente vai balançando no vento. Vamos nos moveres. E nós vamos nos balançando. Mas não só a estação do fruto que chega, e chega para todo mundo. Chega todo dia, esse juízo chega para todo mundo. Todo dia tem joio sendo recolhido para o fogo, todo dia tem trigo sendo recolhido para o celeiro. Agora a questão é se a sua decisão é ficar na performaticidade ou é mergulhar na conversão da natureza. Se é usufruir esse tempo de convívio por interesses sociais, por médias religiosas, por qualquer que seja a sua situação, ou só por condicionamento religioso, ou por pânico de Deus, ou por qualquer outra coisa, mas que todavia não produz a transformação do ser, não gera o fruto da paz. Ou você de fato quer experimentar a natureza do Evangelho, transformando a sua própria natureza. E aí, meu querido, isso não acontece do lado de fora. Não tem a ver com os lugares que você deixa de ir, não tem a ver com os lugares que você vai, não tem a ver com as pessoas que você diz que não convive porque não são boas, não tem a ver com nenhum dos seus juízos morais, tem a ver exclusivamente com a qualidade da decisão interior do campo do seu coração, do único mundo que existe onde sementes de vida podem ser plantadas. Que Deus! E a decisão é sua. Isso aparece um dia do lado de fora. Mas o lugar onde essa semeadura acontece não é o ambiente externo. É sempre aqui, do lado de dentro, do coração. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos dar as nossas mãos por um momento. Gostaria que ninguém se retirasse para nós terminarmos juntos em 5 minutinhos. Eu encontro todas as semanas um bocado de gente que me diz que não sabe o que está acontecendo no coração, nos seus corações, porque elas estão mudando, e encontrando paz e sossegando, e acordando tranquilas e dormindo felizes, e não conseguem explicar. E eu entendo o que elas querem dizer. Elas vêm aqui, não tem pirotecnia, não tem nada. Gente, isso aqui não tem nada. Não tem coisa nenhuma, a gente só vem. E tem tudo. Que tem a simplicidade da palavra do Evangelho, simples e libertadora como ela é.
apelando para a consciência, para o entendimento, para a compreensão, para o discernimento, para a apropriação pessoal, chamando para a fé, para a confiança, para uma vida que anda com as próprias pernas, que caminha diante de Deus, que quer deixar de ser menino, que quer virar gente, que quer virar homem, quer ter uma consciência sua para Deus e andar em paz na terra. E aí não precisa ver pirotecnia, porque olha, alguém viu? Isso é vento, rua, sopro, espírito. E aí você está aí sentado e não sabe quantas estruturas estão sendo demolidas, desconstruídas, quantas mentiras vão caindo. Aqui e ali você diz... Aí nessa já foi mais uma fortaleza maligna embora. Daqui a pouco você vai ficando leve e tranquilo, e feliz, e liberto. E me diz, meu Deus, de onde veio isso? E aí você vai dizer e você vai saber que veio de Deus e veio da palavra do Evangelho e veio da obra do Espírito Santo e não foi nenhuma pirotecnia humana, foi trabalho de Deus em ti, suave como o vento, implacável como a água, silencioso como o universo, trabalhando dentro de ti. Recebe e acolhe, porque esta é a palavra da vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que o amor eterno de Deus, que é Pai e Senhor de todos os homens, e que a graça que criou todas as coisas, porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, de modo que tudo é graça. Que a graça do nosso eterno Deus se renove sobre nós, como vida e paz. E que o poder do Espírito Santo, e que dons sejam suscitados, e percepções, e iluminações, e revelações, e consolações, e discernimentos, e novos alcances patrocinados pelo Espírito Santo nos sejam dados, hoje e sempre. Amém e amém. Em nome de Jesus. Amém e amém.